Olá, olá, muito boa noite. Tudo bem, pessoal? Todos bem? Muito bom estar aqui com vocês. Mais um domingo, mas que esperamos que não seja mais um domingo, né? Quem concorda, levanta a mão. Mais um domingo igual aos outros? Não, nós queremos conhecer um pouco mais de Deus. Esse é o nosso propósito de estarmos aqui. Nós estamos aqui com o propósito de louvar a Deus, de conhecer a Ele, de entender o que Ele tem para a nossa vida, de como nós podemos conduzir essa dádiva que Ele nos dá, que é a vida. Não existe nada mais precioso em toda a criação que o ser humano, e não existe nada mais complexo em toda a criação do que a vida humana. E nós estamos aqui porque a gente sabe que se depender de nós mesmos, a nossa vida a gente coloca num buraco, e enterra e acaba por aí, né? Então, quero continuar com vocês estudando o livro de Daniel. Vocês lembram que nós estamos estudando esse livro? Já estudamos alguns capítulos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e hoje nós vamos ver o 5º capítulo do livro de Daniel. Então, temos estudado justamente com esse viés, no sentido de entender. Pegando o exemplo de Daniel, aquele povo que estava junto com ele, os seus amigos, que foram feitos cativos ali na Babilônia, naquele império que prezava por valores satânicos, valores que são contrários a Deus. Nós estamos entendendo toda essa história, detalhe por detalhe, para quê? Para que nós aqui possamos também agir como Daniel agiu. Ter uma vida santa diante de Deus, mesmo estando em um governo que nós sabemos que o que ele mais valoriza não são os valores que vêm do alto, que vêm da palavra de Deus. Nós sabemos que nesse mundo, aquilo que mais influencia, aquilo que mais tem valor e aquilo que é mais almejado não é a vontade de Deus. E hoje então nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, vendo no 5º capítulo alguns detalhes de como nós podemos viver nesse mundo governado por Satanás. Só para recapitular, o livro de Daniel, ele possui 2 divisões. Nós temos falado, eu tenho batido nessa tecla todas as vezes, porque Daniel são 12 capítulos, um livro curtinho, e até o 6º capítulo nós vamos ver todas as histórias a respeito de Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois, do 7 até o 12, aí nós temos mais visões proféticas e uma palavra na teologia que se chama escatologia, que é o estudo sobre o final dos tempos. Então, se você está curioso para saber como é que o mundo vai caminhar para o seu fim, pode continuar lendo ali do capítulo 7 até o 12, é bem interessante. Mas nós, nesse primeiro momento, vamos ler até o capítulo 6. Então, hoje, 5º capítulo, estamos chegando quase no final. Espero que esteja sendo útil para vocês, assim como tem sido para mim. Porque eu acredito que Daniel é um livro muito atual. Aquilo que está escrito nesse capítulo, nesse livro, não é só naquele tempo. O Império da Babilônia não ficou só lá. Os valores vêm e são carregados até os dias de hoje. Por isso que eu acho que é tão importante estudar, né, Daniel. E no primeiro capítulo, só para recapitular todas as coisas, lembrar sobre tudo aquilo, um pouquinho do que a gente estudou, até chegar nesse 5º capítulo, já faz um certo tempo, né? Nós vimos a batalha entre o Espírito de Deus e o Espírito da Babilônia. E quando a gente fala Espírito da Babilônia, eram os valores que aquele império, naquele momento da humanidade, era o maior império, o mais rico, o mais poderoso, e que possuía valores completamente contrários aos valores de Deus. Valores como a idolatria, a imoralidade, todo tipo de lascívia. Bem, a Bíblia fala que a Babilônia era o lugar das prostitutas. Então era um lugar muito pesado. A gente pode entender então que lá na Babilônia, quem governava aquele sistema, aquele mundo, a autoridade espiritual naquele império, não era o nosso Deus verdadeiro, mas ali Deus, na sua soberania, permitia a atuação de Satanás por meio desses valores. E em contrapartida, então, Babilônia pega os israelitas como cativos e traz para o seu império, dentre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles possuíam a adoração única e exclusiva ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E ali nós vemos um confronto, então, no primeiro capítulo de Daniel e seus amigos que não queriam mudar o seu nome, não queriam comer o banquete que o imperador Nabucodonosor oferecia, mas queriam se manter puros, íntegros, mesmo estando num império completamente diferente. Depois a gente foi para o capítulo número 2 e aqui a coisa começou a ficar mais interessante. Por quê? No capítulo 2 a gente viu um sonho. O rei teve o primeiro sonho
Ele viu uma estátua gigante com a cabeça de ouro, todo o seu tronco de prata e assim por diante, e ficou apavorado. Ele não sabia qual que era o resultado disso, o que isso significava. E aí Daniel, cerca dos seus 15, menos de 20 anos talvez, ele é chamado e acaba interpretando a profecia, o sonho que o rei teve. E por meio desse sonho, nós conseguimos ter um calendário perfeito até os dias de hoje. Então, também, se você está curioso para saber como é que o mundo vai ser finalizado, basta dar uma lida no capítulo 2. Nós estudamos um pouco sobre isso. Ali nós vemos desde o Império da Babilônia até a volta de Cristo, que nos diz esse capítulo que é a rocha eterna, né? Muito curioso. Capítulo 13, então, não bastasse o imperador sonhar com uma estátua gigante, agora ele constrói a estátua, lembram? Ele não só sonhou, ele agora quer construir uma estátua com 30 metros de altura no meio de todo o reinado e disse que todos deveriam se curvar e adorar aquela estátua. E quem não adorasse a estátua estaria com a sua sentença condenada à fornalha de fogo. Brustolar, que nem a gente fala aqui, né? Dá uma brustolada de leve na fornalha de fogo. Aquela fornalha estava ali porque o povo todo que estava construído derretia todos os materiais e minérios para poder construir a estátua enorme. E daí o imperador disse que quem não se curvasse iria então ser jogado na fornalha, numa forma de mostrar autoridade. E de repente todos então se curvam, mas ficam 3 de pé. E são eles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 corajosos. A gente pode entender que o império era formado por milhares de pessoas, não eram 10 pessoas. Eram milhares de pessoas. Todos se curvam-se abaixo e permanecem 3 de pé. De prontidão, o imperador então ordena que esses 3 sejam jogados na fornalha de fogo. E aí a gente continua lendo no capítulo 3. E a gente vê que no meio do fogo surge uma figura de um 4º homem. E então o imperador fica confuso, porque como é que pode? Parece que eles não estão queimando, parece que tem um homem que está protegendo. E de repente, quando o imperador ele dá a ordem para que se tire Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, os 3 saem sem um fio de cabelo sequer queimado. Com o milagre, a atuação e o poder de Deus. Mas isso não foi bastante para amolecer o coração do imperador, para dizer que quem governa no mundo não é ele ou não são os principados de Satanás, mas é o próprio Deus, o Deus verdadeiro, o nosso Deus com a sua soberania. Não foi a interpretação do sonho de Daniel, não foi a estátua e a fornalha ardente. Ele precisou, no capítulo 4, ser jogado e viver praticamente como um animal. Vocês lembram que ele de novo teve um sonho e o resultado desse sonho se concretizou? Sendo que no momento em que ele não reconheceu a Deus, ele perdeu toda a sua capacidade intelectual e começou a viver como um animal. A Bíblia nos diz nesse capítulo que ele começou a comer como os animais selvagens. Que ele começou a viver abaixo do relento e do orvalho. E por um grande tempo ele viveu assim. Até que em um certo momento ele recuperou sua integridade intelectual e assim reconheceu que existe só um Deus verdadeiro, que ele dá e tira o poder a quem ele quer. Basicamente é isso que nós estudamos até agora. E a gente viu, se a gente pudesse resumir até aqui, a soberania de Deus. Deus ele escolhe, Deus ele governa. Por mais que a gente enxergue o mundo perplexo, o mundo repleto de dificuldades, tristezas e coisas contrárias a Deus, mas Deus permite em sua soberania. Ele dá e ele tira no tempo que ele quer. Ele dá a homens a capacidade de escolha e de governo, de autoridade e poder, mas ele retira no instante que ele quiser. E é um pouco disso que nós vamos estudar agora no capítulo 5. Mas antes de continuar, quero convidar vocês a fechar os olhos e curvar a cabeça, para que nós possamos orar e que seja Deus, seja Ele, por meio da palavra santa, que Ele nos traz a nos conduzir essa noite, que não seja os nossos pensamentos, o nosso desejo, mas que seja a palavra dele que é viva no nosso coração, para que nós possamos entender o que ele tem para nós essa noite. Conversa com Deus. Abre o teu coração. Reconheça que só ele é santo, que só ele é soberano, que não existe nada maior do que ele. Pai, nós estamos aqui como igreja e precisamos, Pai, da tua condução nesse momento.
quando nos deparamos com esse capítulo 5 de Daniel e com tudo que ele nos traz. Pai, que não seja o nosso entendimento. Nós já estudamos e vimos que o nosso entendimento é falho. Nós vimos que nossa visão, por estarmos nesse mundo, muitas vezes ela é turva. Ela não enxerga o Senhor com tanta clareza assim. Nós precisamos que o Teu Santo Espírito nos conduza. Não queremos confiar no nosso coração. Nós queremos confiar na palavra que vem do Senhor até nós. Pai, nos dá clareza, nos dá entendimento para que cada versículo que nós formos ler nesse capítulo 5 de Daniel faça sentido para a nossa vida hoje. Não seja só mais uma história de um personagem, de alguém que viveu e que possa ser interessante, mas acima de tudo que seja vivo na nossa vida. Nós possamos tirar como exemplo, que o Senhor possa nos mostrar a direção, que possamos nós aqui sermos como Daniel. Nos conduza, Pai, em todo o estudo que nós vamos ter nesse capítulo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Muito bem. Um pouco disso que nós vamos estudar hoje, né? Ali é a introdução do capítulo. Daniel nem chegou a aparecer. Mas só para a gente entender um pouquinho mais e ter esse sentimento, quase sentir a atmosfera do que estava acontecendo naquele momento, para que a gente consiga se colocar dentro da história e retirar os detalhes para a nossa vida, né? Claro que assistir é muito legal, mas nada substitui ler o capítulo 5. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos ler juntos o capítulo 5. E um pequeno detalhe que nós vamos entender agora, nós não vamos ter o foco na vida de Daniel. Em todos os 4 capítulos até agora, nós estudamos mais a respeito das atitudes de Daniel, sobre a interpretação que ele teve do sonho, que ele trouxe da parte de Deus para Nabucodonosor. Mas hoje nós vamos inverter um pouco o pensamento. Hoje nós vamos ter um novo personagem ali na história. Aquele careca com a coroa não é Nabucodonosor. Esse é um outro personagem. E a partir desse personagem, um pouco da vida dele ali, do que o capítulo nos entrega, nós vamos entender como é que vive o homem no reino de Satanás. Se tu quer saber como é que teu vizinho que não conhece a Deus vive, é só entender como esse cidadão vivia. Se tu quer saber como as pessoas estão pensando o mundo afora e se comportando, bem, é o que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Nós vamos entender mais o que está na mente das pessoas que estão vivendo o reino de Satanás e, lógico, para nós cristãos, fazermos o completo oposto, né? Não agirmos como eles, entendermos, evitarmos e fazermos o oposto. Vamos ler então o capítulo 5, versículo 1. E aqui nós somos introduzidos a esse novo personagem. Diz assim: certa vez, o rei Belsazzar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e eles beberam muito vinho. Enquanto Belsazzar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro, de prata, que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado no templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvaram aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, da parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido. E ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e suas pernas vacilavam. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler a inscrição e interpretá-la, revelando-me o significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazzar ficou ainda mais aterrorizado, e seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados, e tendo a rainha ouvido os gritos do rei e de seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele tinha uma percepção, uma inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor
teu predecessor, sim, o teu predecessor, o rei, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Sabe que o Espírito dos deuses está em você e que você possui percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios, os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me disserem o seu significado. Eles, porém, não conseguiram, mas eu soube que você é capaz de dar a interpretação e de resolver os mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dar-me o seu significado, você será vestido de vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço. Se tornará o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe daria o significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que lhe concedeu, os homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem o rei queria poupar, poupava. A quem queria promover, ele promovia. A quem o rei queria humilhar, humilhava. Mas quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi desposto de seu trono real e despojado de sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Ele passou a viver como os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. O seu corpo se molhava como orvalho do céu, até reconhecer que Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo, domina sobre os reinos dos homens e o coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Beltesazar, seu sucessor, não te humilhaste. Embora soubesse de tudo isso, pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, que nelas bebem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de pedra, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de prata, que não podem nem ouvir nem entender. Mas não glorificasse o Deus que sustenta as suas mãos, a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. E essa inscrição que foi feita, Mené, Mené, Tekel, Parsim, e esse é o significado dessas palavras. Mené, Deus contou os teus dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Perez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Beltesazar, vestiram Daniel com manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Beltesazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Muito interessante, né? Uma história fantástica, mágica, repleta de significados e detalhes, né? Bom, nós fomos apresentados então aqui a um novo personagem que junto com Daniel é um personagem central. E ele é o rei, ele se chama Beltesazar, predecessor de Nabucodonosor. Mas será que ele é então o filho de Nabucodonosor? Como é que é essa história? O que aconteceu com Nabucodonosor? Bem, depois do capítulo 4, depois de ele ter reconhecido a grandeza e que só o Deus Altíssimo é que governa, ele faleceu, viveu seu reino, faleceu. E o seu reino, o seu império começou a ter uma série de outros reis e imperadores. E agora nós vamos entender um pouquinho do contexto histórico. Então, Daniel 1 até o 4, Nabucodonosor ele morreu em 562 antes de Cristo, depois de governar por 43 anos. Lembrando que aqui a idade, conforme vai chegando perto de Cristo, vai baixando, né? Aí agora, depois de Nabucodonosor, ele foi sucedido por seu filho, Evil-Merodach, que governou por 2 anos. Não aguentou muito o homem.
Logo foi, né? Isso a gente pode ver lá em 2 Reis, do 25 ao 27 até o 30. Evil-Merodach, o filho de Nabucodonosor, olha só, ele foi assassinado em agosto de 560 a.C. por Neriglissar. E aqui a gente vê que a família não era nada, era mais que as nossas aqui bagunçadas. Porque olha só, foi o genro de Nabucodonosor, que era o próprio cunhado. Parece mais novela mexicana do que na novela do Império Babilônico. O próprio cunhado do Evil-Merodach que assassinou. O negócio ficou pesado. Então esse Neriglissar, que era cunhado do Evil-Merodach, ele governou por 4 anos. Até que chegou então o tal de Nergal-Sarezer, mencionado em Jeremias 39, no capítulo 3. Estamos chegando já. E na sua morte de Neriglissar, ele foi sucedido por seu filho, Labassi-Marduk, que governou apenas 2 meses, querido. Isso aí não durou muito. Durou pouquíssimo. Antes de ser assassinado. Então tu pode ver que o cara vem, fica 2 anos, 2 meses e morre. É assim que funciona, né? E foi sucedido por Nabonido, que reinou 17 anos. E agora nós chegamos no nosso contexto de Daniel 5, porque Belsazzar, esse que a gente está lendo aqui no capítulo 5, ele era o filho mais velho de Nabonido. E ele foi nomeado por seu pai como seu corregente. Nessa época aqui, os medos e os persas já estavam cercando o Império Babilônico. Vocês viram ali no filmezinho que o cara fala, mas eles já estão chegando, não é melhor nós estar lá se defendendo? Não, vai um tempo ainda para eles até chegarem até nós. Diz a história que eles juntaram muitos mantimentos, bebida, comida dentro das muralhas do Império Babilônico. Eles achavam que até o Império Medo-Persa tomar conta da Babilônia ia demorar muito tempo. E o rei, pai de Beltesazar, o rei Nabonido, ele estava em batalha, defendendo o império. E deixou Belsazzar ali, na casa, para comandar a casa. Agora tu imagina, o que acontece quando um pai, uma mãe, pessoal, sai de casa, aí fica o filho mais jovem. O que ele vai fazer? Primeira coisa? Fazer um foguinho, fazer uma carninha, um cervejinho, um choppzinho, chamar as pessoas, né? Que agora quem manda sou eu. E é isso aí que estava acontecendo. O pai estava lá lutando, batalhando, o mundo caindo, às vésperas da ruína, e o filho de Nabonido, Belsazzar, estava festejando, fazendo festa. E não só para ele, a gente leu que estava ele mais 1000 dos nobres do Império Babilônico. Era uma festa pequena, imagina só, regada a vinho, bebida, comida, com mulheres. Pensa que, olha, que momento, diria o outro, né? Então, essa regência explica porque Belsazzar foi chamado rei e porque ele exerceu a autoridade real, embora Nabonido realmente estivesse no trono, ele ainda estava morto, né? Então, quem foi Belsazzar, né? Como eu comentei antes, agora, a partir desse detalhe, desse momento, nós vamos começar a olhar um pouquinho melhor a vida de Belsazzar, sabendo que ele é um fanfarrão, que é justamente aquela frase que quando os gatos saem, os ratos fazem a festa, né? Que ele é tipo isso. Nós vamos entender por meio do que ele achava que era a vida, por meio do que ele achava que era valor importante para alguém. Nós vamos entender o que as pessoas ali fora no mundo têm pensado para viver um mundo com valores deturpados que Deus nos entrega, né? Então, vamos entender características do homem que vive no reino do mundo. São 4 características que eu, pelo menos, entendi e que proponho para nós hoje aqui uma reflexão a respeito delas. Entendendo de como o homem, longe de Deus, vive no mundo governado por Satanás. E a primeira delas é que o mundo ali fora, o ser humano que está ali fora vivendo nesse mundo, ele não peca porque ele não sabe. Ele não peca por ignorância. Ignorância é você agir ou falar, fazer, ter alguma atitude sem conhecimento para aquilo. Então você é ignorante quando você não tem conhecimento sobre alguma coisa. As pessoas ali fora, em sua grande maioria, elas não pecam por ignorância. Ou vocês acham que ninguém sabe que matar é errado? Que roubar é errado? Coisas básicas. Que puxar o tapete de alguém é errado para se promover? Será que as pessoas elas não sabem disso? São tudo santinha? Acho que não, né? A gente pode buscar na nossa mente as atitudes das pessoas no trânsito. Quando nós estamos aí, vem aquele outro lá e do nada ele pega o lugar que era nosso.
Será que ele fez aquilo e ele nem nos viu? Eu fico muito chateado muitas vezes porque as pessoas elas fingem que não nos enxergam para tirar vantagem sobre nós. Porque elas não fazem porque elas não nos enxergam, elas não erram e não escolhem suas atitudes porque elas não sabem o que é certo e o que é errado. Elas agem por rebeldia. Rebeldia no entendimento de a partir de que eu sei o que é certo e o que é errado, eu escolho fazer o errado. As pessoas elas escolhem por livre, espontânea vontade fazer o errado. O errado diante de Deus, diante do que a Bíblia nos diz, diante do que seria viver de modo adequado o reino de Deus. Então, uma primeira característica é que as pessoas elas não pecam, elas não se desvirtuam de Deus por ignorância. Grande parte das pessoas ali fora, elas conhecem a existência de um Deus, mas elas escolhem não viver esse Deus e se submeter abaixo do governo dele, da soberania dele. Elas são rebeldes. E será que são só elas? Ou será que nós também? Será que nós também que temos o conhecimento do que agrada a Deus? Será que nós também muitas vezes se coloca contrário ao seu desejo, né? O desejo do seu governo? Por que eu digo isso? Porque Beltsazar, pelo que nós lemos no capítulo 5, e é dali que tiramos essa primeira característica, logo no início, a gente pode entender que ele era jovem. Provavelmente ele tinha a mesma idade de Daniel. Jovem nos padrões da época, porque Daniel, aqui nessa altura do campeonato, ele já tinha mais dos seus 50, 60 anos. Mas ele conviveu com Daniel. Beltsazar, se a gente for pegar, desde quando Nabucodonosor, ele acaba morrendo e tendo seus sucessores, até quando o Império Medo-Persa invade e mata Beltsazar, se passam 23 anos só. Então, Beltsazar foi um jovem, alguém que viveu ao lado de Daniel, que presenciou, que testemunhou o sonho da estátua, foi alguém que presenciou a estátua e a fornalha, foi alguém que viu o próprio Nabucodonosor ser condenado como um animal e depois ele mesmo reconhecer que só existe um único Deus. Ele não era alguém que não sabia, ele era alguém que viveu tudo isso e que por rebeldia escolheu viver o seu próprio reino, viver o que ele queria viver, né? Ele negou o conhecimento que ele tinha a respeito de Deus e preferiu viver o que ele acreditava que era certo. A não respeitar as taças, os utensílios que pertenciam ao povo de Israel, que foi pego com o patrimônio, né, do povo que foi tomado como escravo, que nem Nabucodonosor, que era imoral, que era idólatra, ousou pegar essas taças para tomar vinho ou fazer qualquer outra coisa, porque ele sabia de quem pertencia e respeitava. Mas Beltsazar não. Na sua rebeldia, faltando adrenalina na vida, faltando uma experiência maior do que ele poderia ter, ele disse, eu quero um gosto diferente e eu quero que me tragam aquelas taças. E o que mais a gente vê por aí são pessoas com dinheiro em todos os lugares, com uma vida repleta, com fartura, com abundância, com uma família linda, com todas as conquistas que o mundo quer, mas parece que falta alguma coisa. E quando falta alguma coisa, eles não vão buscar a Deus, eles vão se prostituir, literalmente, aquilo que há de mais perverso e sujo no mundo. A gente pode ver quantas pessoas famosas, cheias de dinheiro, jogadores de futebol, celebridades, até pessoas da nossa sociedade, da nossa região, empresários, que por mais que tenham tanto dinheiro, eles não estão satisfeitos com tudo que eles têm, eles preferem, querem ter mais uma experiência diferente. Querem sentir uma coisa que eles não sentiram. E daí vai lá o mundo e diz assim, por que tu não fazes isso? Mas se isso é uma vergonha para toda a sociedade, é algo imoral, sexualmente depravado, é algo que escandaliza e destrói família, destrói sociedade quando os outros sabem, mas a adrenalina de sentir o gostinho de alguma coisa diferente é o que faz com que todos aqueles que têm muito, querem mais, vão buscar. E Beltsazar, ele tinha tudo, ele era o rei naquele momento, ele tinha 1000 pessoas ao seu redor com suas concubinas, bebendo, tranquilo, apesar de estar sendo invadido, ele estava lá soberano e mesmo assim ele quis uma adrenalina a mais e ele escolheu essa adrenalina não por ignorância, mas por rebeldia. Então, primeiro ponto, as pessoas elas pecam
Não por ignorância, não porque elas não sabem que estão pecando. Elas pecam porque elas escolhem fazer o contrário do que Deus quer. É assim que as pessoas vivem ali fora. Segunda característica, elas vivem o grande banquete do pecado. Sabe que pecado, não sei se vocês pararam para pensar, mas o pecado é uma coisa gostosa. Senão ninguém fazia. O pecado é alguma coisa que nos venda, que nos dá um prazer, se ninguém estava correndo atrás daquilo. Como uma droga, eu quero mais. Mas eu tenho um pico de um sentimento que me satisfaz. E o pecado também é assim. O pecado é algo que dá uma doçura para a nossa carne, mas que vai rápido, que cobra um preço muito forte e que passa muito depressa, né? E assim então nós podemos ver que o rei Belsazzar nesse momento, ele estava vivendo no grande banquete da depravação, da imoralidade, da idolatria. Estava naquele momento celebrando. E por incrível que pareça, ele estava celebrando, fazendo festa no dia que ele ia morrer. E aí eu pergunto para vocês, quantos que a gente enxerga aí fora, que nós entendemos e vemos uma vida depravada por completo, que estão celebrando, fazendo festa no dia que eles vão morrer? Tem uma vida espiritualmente morta, zerada, que colocada na balança como foi Belsazzar, fica devendo diante de Deus. Mas estão celebrando no dia que eles vão morrer. É assim que o mundo e as pessoas ali fora, elas vivem, sem ter o conhecimento que um dia vão prestar conta no juízo de Deus. Elas vivem como se não houvesse amanhã, elas vivem como se a vida delas fosse imortal. Para nós, 1000 anos é muito tempo, mas a Bíblia fala que talvez 1000 anos é um dia. O que é uma vida para alguém diante da presença de Deus? As pessoas vivem uma vida celebrando, vivendo o grande banquete do pecado, sem entender que elas estão no dia da sua morte. E quem de nós sabe o dia que nós vamos ser levados em glória? Será que nós, assim como Belsazzar e muitos aí fora, também não estamos vivendo uma vida de escolha por rebeldia, fazendo um banquete dos nossos prazeres e desejos bem no dia que Deus vai nos chamar para a sua presença, para a sua glória? Vocês já pararam para pensar? E se hoje fosse meu último dia? E se hoje eu estivesse com Belsazzar tomando um vinho naquela taça corrompida? E se Deus me chamar essa noite? Em que banquete que eu estou? No banquete do pecado ou no banquete procurando a soberania e a santidade diante de Deus? Nós não vamos viver eternamente. Vai existir um momento que nós vamos estar sentados à mesa em um grande banquete e que vai ser o último. Espero que não seja o banquete do nosso pecado, no momento quando Deus nos chamar. Que a gente viva uma vida santa, preparada para o retorno de Deus. Sabe por quê? Me vem logo à mente, e agora nós vamos sair um pouco de Daniel e vamos para Mateus no Novo Testamento. Porque nós podemos fazer aqui uma ligação do passado, nós podemos entender desde o tempo de Noé, o tempo de Belsazzar, Daniel, o nosso tempo e como vai ser no dia da volta de Cristo. Porque assim como Belsazzar, muitos estão festejando no dia da sua morte. Olha só o que diz lá em Mateus 24, do 37 até o 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, a volta de Cristo. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, aqui Cristo nos diz que nos últimos dias, no momento que vai preceder a sua volta, ele diz que as pessoas elas vão estar ali na sua rotina plena, praticamente esquecendo do que há de vir. Elas vão estar comendo, bebendo, num belo banquete, elas vão estar casando, dando-se em casamento, ou seja, vivendo uma vida pensando em planos futuros. Mas como foi em Noé, ninguém imaginava uma gota de água sobre a superfície da terra, assim como foi naquele momento e que surpreendeu a todos, assim também vai ser quando Cristo voltar. E assim também foi com Belsazzar. Ele não imaginava que aquele dia seria o dia da morte dele. E pessoal, será que hoje nós não estamos vivendo esses últimos dias? Já que nós, olhando aí fora, será que a gente não enxerga as pessoas comendo, bebendo, casando,
dando-se em casamento, esquecendo que talvez amanhã vão prestar contas à sua vida, dizendo, isso aí a gente vê depois. Esse negócio de Deus não existe, é uma filosofia que a mim não me agrada, eu prefiro escolher outra. Será que não é assim que o mundo ali fora vive? Eu vejo mais ou menos assim. As pessoas, elas estão cegas, vivendo o seu banquete com aquela bela fartura em sua frente, esquecendo que estão prestes a encontrar a volta de Cristo e o juízo. É assim que o mundo vive ali fora. Terceira característica. E agora nós chegamos no momento mais digital. Porque as pessoas que vivem abaixo do reino de Satanás nesse mundo, elas vivem na influência dos pecadores. E aqui eu não digo só sobre Belsazar. Eu digo todos aqueles 1000 que estavam com eles, né? Hoje, não é que é uma necessidade, mas quase se transformou num desejo de muitos, a capacidade de sermos influenciadores de outras pessoas. Talvez nunca por meio da tecnologia foi tão fácil alcançar tantas pessoas, então o desejo de muitos é se tornar conhecido. Talvez para alimentar o seu próprio ego, para mostrar do que faz, do que deixa de fazer, receber likes. Hoje nós entendemos, e muitos têm, e é realmente isso, né? Influenciador como sendo uma profissão. Afinal de contas, são pessoas que podem nos dar opiniões para aquilo que a gente quer escolher. É uma coisa que existe muito. Mas é um objeto de desejo de muitas pessoas em muitas áreas influenciar pessoas, né? Ser reconhecidos pela sociedade, ter muitos seguidores, né? E as pessoas ali fora, então, elas estão vivendo, tentando influenciar os outros, sendo influenciadas pelos outros, né? E aqui eu quero trazer para as pessoas que estavam com Belsazar. Imagina que Belsazar era o influente da época. Afinal de contas, ele era o rei naquele momento. E diante daquilo, então, ele decidiu trazer as taças. E mesmo alguns dizendo que não, ele se trouxe. Tragam-me. Todo mundo bebeu, seguindo a influência de Belsazar. Todos pecaram, assim como ele pecou. 1000 foram junto com ele. E daí acaba se perguntando, eu fico me perguntando, quem é que eu tenho acompanhado e seguido? Será que realmente eu tenho dedicado meu coração para ser influenciado por valores que pertencem ao reino de Deus? Ou valores que são influenciados e ditos pelo mundo governado por Satanás? Porque quando nós ligamos nossa TV ou ligamos o nosso celular, o que nós mais nos deparamos, e infelizmente nós sabemos, é uma realidade que nos influencia para o pecado. Nós temos a cada rolada no celular taças para profanar diante de Deus. Bebidas, mulheres, pecados, banquetes que nos são ofertados a todo momento. Nós estamos influenciando ou sendo influenciados? Será que o Belsazar da nossa época está ganhando o nosso coração, assim como o daquela época? Dizendo assim, isso aqui é importante. Pega aqui a taça Michel e vamos lá. Aos deuses de ouro. Aos deuses de ouro. De prata, de prata. Estou nem pensando. E quando eu vejo algo, alguém está me influenciando. Aos deuses de madeira, Michel. Eu, aos deuses de madeira. Estou nem pensando no que eu estou fazendo. Para onde eu estou indo, no que eu estou sendo conduzido. No que aquilo, no fundo, representa para mim. As pessoas estão escolhendo por mim. Nós somos bombardeados assim o tempo todo. E não vem dizer que não. Sou só eu? Eu acho que não, né? Todos nós somos assim. Nosso coração, quando ele está longe de Deus, ele clama por algo que atrai a nossa carne, que dá uma doçura do pecado, e este fica ali com o olho brilhando diante daquilo. Quem é o Belsazar? Qual é o aplicativo que é o Belsazar para ti? Pode ser pornografia, pode ser dinheiro, pode ser status, não sei o que pode ser para ti. Mas tem muita coisa ali que o pessoal está levantando e dizendo, vamos celebrar! E daí nós caímos na influência, né? Na influência do pecado. Mas, Michel, por que tu vai falar então qual foi o pecado, a influência de Belsazar, o que ele fez, o que acabou acontecendo, por que Deus se chateou tanto com isso? E daí nós podemos entender agora, a partir de Romanos, que no momento que Belsazar pegou as taças e profanou as taças, que desagradou o propósito de por que Deus permitiu aquelas taças virem à sua existência, ele acabou idolatrando a outros deuses, de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de pedra, ao lugar do Deus verdadeiro, né? E olha como Deus se relaciona com a idolatria.
A idolatria é um pecado que provoca a ira de Deus. E quando nós vemos que a mão ali começa a escrever algo, é porque Deus estava extremamente irado. Ele chegou e disse, basta, não precisa mais nada. Depois disso que tu fez, acabou. Para ti foi. Tenha a minha ira. E olha só o que a Bíblia nos diz, lá em Romanos. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, seus atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E aqui a gente começa a entender realmente como é que o mundo vive lá fora. É um texto muito conhecido e muito verdadeiro, né? Seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. As pessoas ali fora não glorificam a Deus como Ele merece, nem lhe rendem graças, mas os seus pensamentos tornam-se fúteis e o seu coração ele está insensato e se obscureceram. As pessoas ali fora, elas se dizem sábias, tornam-se loucas e trocam a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, e é o que mais a gente enxerga hoje, o mundo repleto de impureza sexual, que vive segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. O ser humano, cada vez mais, ele está degradado. Geneticamente, nós podemos compreender que o ser humano, a cada nova geração, cada pessoa, casal que tem um filho, o DNA dessa criança, ele é pior do que era dos seus pais e assim por diante. O nosso DNA, ele está corrompido. Isso é um fato científico. Então nós estamos vivendo a degradação dos nossos corpos entre si, né? Porque trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. As pessoas elas estão cultuando a casa, o status, a sua carreira, outras pessoas, tudo que foi criado, ao invés de adorar aquele que criou tudo e que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, então, olha só, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. E é o que mais nós encontramos na nossa sociedade. Inclusive, nós não podemos nem conversar de modo público sobre nossa opinião cristã em relação a valores relacionados à sexualidade e à depravação sexual que existe no mundo, porque o mundo vive isso, exatamente isso. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si o mesmo castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Hoje o ser humano ele não consegue mais valorizar a beleza, a arte e o sublime. Ele tem que ouvir algo e se relacionar com algo que é podre. Ele consegue compreender só o que é miserável. Ele não consegue compreender algo que é transcendente, algo que é grandioso. E tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. São cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. São criativos na maldade, né? Desobedecem aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família. Implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também influenciam, vamos colocar assim. Aprovam aqueles que praticam, eles influenciam os outros a praticar a mesma desgraça que eles praticam. E essa é a influência. E daqui nós vemos a ira que Deus tem diante de todos os idólatras e todos aqueles que pecam diante deles. Deus condena os seus corpos e sua mente e aquilo que há de pior, né? Mas ainda hoje, será que hoje nós estamos profanando a Deus, né?
E quando a gente fala profanar a Deus, no sentido que nós lemos ali em Daniel 5 a respeito das taças, a palavra profanar que eu estou falando, ela significa quando eu trato algo sem o respeito devido, né? Eu profano a Deus quando eu faço algo que perante dele é santo, que tem que ser incorruptível, e eu vou lá e eu sujo, eu mancho, eu não respeito, falto reverência àquilo que é santo e que é importante diante de Deus. E será que nós estamos profanando algo? Eu fiquei me perguntando, o que será que eu estou me profanando? Será que algo está acontecendo comigo, com nós, conosco? E a Bíblia nos fala que, assim como aquelas taças eram santas, pelo que a gente viu no relato de Daniel 5, e que eram separadas para o templo de Jerusalém, para a glória de Deus, e Belsassar as profanou quando trocou a santidade delas para colocar vinho e consagrá-las então aos outros deuses. A Bíblia nos diz também que o nosso corpo, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus habita em nós. De certa forma, eu também sou uma taça. Também sou uma taça que deveria estar santa, separada única e exclusivamente para o governo de Deus. E muitas vezes eu vejo que eu uso o meu corpo, a minha vida, aquilo que Deus me deu, para talvez idolatrar outros deuses. E assim eu profano a Deus. Porque eu pego algo que é santo, deveria ser santo diante dele, e acabo dando uma outra utilidade. Então, quando nós profanamos a Deus quando a gente usa até mesmo o nosso corpo com vontades para a nossa própria carne e não usamos aquilo que Deus nos deu para a honra exclusiva de Deus. Quando a gente falta com reverência para aquilo que é santo e a nossa vida, o nosso corpo é santo para Deus. Nós somos a obra-prima de toda a criação, templo do Espírito Santo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Nós profanamos a Deus, nós provocamos a ira de Deus quando nós até mesmo usamos o nosso corpo para agir, ter uma atitude contrária aos valores que Ele quer para nós. Quarta característica e última, as pessoas ali no mundo que estão abaixo de Satanás, esse governo, elas se encontram perturbadas pelo toque de Deus. Nós vimos então que os prazeres do banquete que Belsassar ele estava tendo naquele momento, do pecado, com as mulheres, com todos os 1000 de seus amigos e a sua sensação de grandeza, tudo isso foi trocado por uma perturbação enorme. A Bíblia nos diz que ele ficou pálido. Faltou sangue circular no corpo do homem. Ficou pálido. O joelho dele parecia uma vareta, as pernas começaram a bater, porque a Bíblia fala que os joelhos começaram. Então tu imagina a situação. E assim também são as pessoas que estão ali fora, elas estão perturbadas, elas não encontram mais a verdade, elas não sabem mais para que lado buscar uma alternativa para a vida delas, elas tentam buscar uma saída para todas as coisas e elas veem que a corda está chegando no fim, que o tempo do juízo se aproxima e elas estão perplexas, perturbadas. É assim que as pessoas estão ali fora. Assim como o rei Belsassar. Imagina se você soubesse que tu está prestes a morrer nesse momento, como é que seria a tua decisão a partir de então, né? Diante disso, eu imagino assim, a Bíblia nos diz que dedos de como uma mão humana, só 2 dedos, parecia uma mão humana, mas vamos pensar também que esses dedos são sobrenaturais, porque não foi alguém que se levantou lá e escreveu, ninguém soube quem escreveu, foram dedos que pareciam dedos de mão humana e que escreveram. E eu digo para vocês, se só 2 dedos que pareciam de mão humana, que vieram da parte de Deus, foram capazes de deixar o homem pálido, de fazer os joelhos dele bater, imagine então quando todos nós nos depararmos diante de Deus, e como a Bíblia nos diz em Mateus 25:41, e diz de Deus falar assim para a humanidade, dizendo, apartai-vos de mim, malditos. Se só 2 dedos já deixou o cara apavorado, Deus com esses dedos, ele escreveu os 10 mandamentos, deixou lá para o povo. Deus agiu em glória e algumas pessoas conseguiram ver um pouquinho da glória de Deus e já ficaram perplexos. 2 dedos escrevendo na parede já deixaram o povo assustado. Imagina quando chegar o fim dos tempos, voltar Cristo e falar, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque esse é o destino daqueles que não vivem o governo de Deus. Imagina o choro, a tristeza, a alegria do pecado que se transforma numa perturbação pelo medo da morte eterna.
E aqui para falar também que nós não vamos citar um pouquinho de Daniel, eu gostaria só de enaltecer que Daniel, ele revela ter um caráter insubornável. Nós já vimos isso em muito dos outros capítulos anteriores, né? Mas mais uma vez, quando o rei Belsazzar diz para ele, ó, tu vai ser isso, vai ser aquilo, o que ele diz? Não te preocupe com isso, pode dar para quem tu quiser, eu não quero isso. E Deus diz assim, Daniel tem um caráter insubornável, mesmo no mundo de festa, em um mundo que vive um banquete no pecado. Agora nós vamos para a interpretação, né? Então, apareceram 4 palavras na parede, e a interpretação nos diz que é isso. Essa é a inscrição que foi feita, Mené, Mené, Tekel, Parsim. Esse é o significado dessas palavras. Mené, Deus contou os teus dias, o teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos médios e persas. Então, por ordem de Belsazzar, vestiram Daniel com um manto vermelho. E foi assim, mesmo Daniel não querendo. E eu fiquei pensando que até Deus mudou o coração desse homem aí, porque deu uma sentença de morte para ele, e mesmo assim ele agiu cumprindo o que ele tinha falado antes, né, para Daniel. Acho que no fim do dia, prestes a morrer, ele entendeu algumas coisas, né? Mas então na interpretação nós podemos compreender que Mené queria dizer, né, naquele momento então, que Deus havia contado todos os dias e fala 2 vezes, então ele dá uma ênfase, Mené, Mené. Deus ele realmente contou, nada passou desapercebido. Ele contou todos os momentos, ele sabia que aquele era o exato dia da morte e término do reino. O dia que estava escrito para que aquilo acabasse. Tekel significava então que Deus foi avaliado por Deus e colocado numa balança encontrada em falta. E naquele tempo a balança era realmente um sinônimo para muitas coisas e também era utilizada para compra e venda, né? E a vida como um todo. E nesse contexto, pensando numa balança, Deus então colocou e deveria manter aquilo equilibrado e igual. Deus colocou a vida de Belsazzar na balança e ele foi leve o suficiente. Sabe? Fez assim, ó. Porque ele tinha uma vida vã. Se foi encontrado em falta, a Bíblia fala, diante de Deus. Uma vida leve. Não tinha nada. Não tinha nada para que pudesse equilibrar as contas. Ele estava em falta diante de Deus. E Parsim, então, ali, justamente falando sobre o reino que iria ser entregue para os medos e persas, e assim foi. E a história, por meio do historiador Heródoto, nos conta. Heródoto é um dos primeiros seres humanos, a pessoa que introduziu, que começou a relatar a história humana. E ele relata toda a questão da Babilônia e toda a invasão do Império Medo-Persa que tomou a Babilônia. Então nós temos na Bíblia o relato, mas também nós temos nos livros de história, falando sobre todo esse momento. Bem interessante que a gente pode cruzar a história do mundo e o que estava acontecendo, e a gente entender o contexto espiritual no meio da história traçada pelo mundo. Acima de tudo, o que nós podemos entender nesse livro é que, e nesse capítulo também, a soberania de Deus ela é tremenda e Ele tem os nossos dias contados, é Ele que nos avalia e Ele que sabe quando as coisas vão se concluir no nosso dia. Ele sabe qual banquete que nós estamos, Ele permite que certas circunstâncias aconteçam e nós temos a escolha, na verdade, também de adorar a Ele ou de profanar a nossa vida diante dEle. E agora, para concluir de maneira muito prática, eu quero deixar 4 pensamentos. Que nós possamos ter a ideia, nós cristãos, quando a gente se depara num mundo que é governado por Satanás, que os prazeres carnais, eles são passageiros, eles não compensam. Talvez amanhã de manhã você vai encontrar um banquete repleto de comidas gostosas, dinheiro, coisas agradáveis para a tua carne, pecados que vão te deixar mais influente, mais famoso, melhor à vista do mundo aí fora. Mas o que nós podemos entender é que todos esses pecados, eles podem até serem doces, mas eles são passageiros e eles consomem a nossa alma. Tu sabe que o que mais me chamou a atenção foi que Belsazzar, ele herdou por meio do pai dele um reino terrestre para ele governar. E nessa noite, quando Deus escreveu com seus dedos na parede, ele perdeu o reino mais importante, que era o reino celestial. Ele estava vivendo um reino perfeito diante dos olhos dele. De pecado, de alegria, para ele estava tudo bem. Ele abriu mão do reino celestial em troca de viver um banquete em relação ao pecado. Sabe que diariamente nós temos que fazer as escolhas, e quando a gente escolhe não pecar, na verdade a gente está deixando de lado algo que é passageiro e que não compensa.
Segundo ponto, cuidado com as coisas que são sagradas a Deus. Cuidado com aquilo que Deus diz que é importante, cuidado com aquilo que Deus diz que é santo, cuidado com aquilo que Deus nos pede para fazer. Porque se Ele pede, um motivo tem. E zelo Ele tem, cuidado Ele tem. Ele se importa com a minha vida, Ele se importa com a tua vida, Ele se importa com a nossa família, Ele se importa com a palavra dEle, Ele se importa com o momento que nós temos com Ele quando nós oramos, quando nós nos entregamos diante dEle, Ele se importa quando nós estamos aqui como uma única família, celebrando e louvando a Deus. Tudo isso é importante. Cuidado para não profanar aquilo que é importante a Deus. O juízo de Deus, por mais que talvez pareça que nem venha, Ele vem e vai vir rapidamente. E para muitas pessoas elas não vão nem ter tempo para se preparar. Assim como foi em Noé, assim como foi a morte de Belsazar, assim como foi também Jesus falando que vai ser na volta dele. O juízo de Deus, ele vai vir rapidamente e muitos não vão conseguir nem mesmo se preparar. Nós que temos esse conhecimento, que estejamos preparados. E por fim, saiba que o destino da sua vida está nas mãos de Deus. E isso nos dá a paz de que mesmo nós estando, pertencendo a um mundo que é governado por Satanás, nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos a um reino celestial. A um governo que provém de Deus, onde há paz, justiça, tudo o contrário do que esse mundo diz. Se o destino eterno das pessoas que estão aqui é a morte com ranger de dentes, a nossa é a paz eterna na presença do nosso Criador. Saiba que Deus é aquele que nos governa e é aquele que tem o melhor para nós. E que nós possamos ser como Daniel, incorruptíveis diante do que o mundo nos apresenta e dizendo, pode ficar para vocês, porque eu sei o que há de melhor e o que há de melhor Deus tem para mim. Amém? Vamos fechar nossos olhos e pedir para que tudo isso que nós vimos agora seja verdade na nossa vida. Se tem algo que Deus tocou no teu coração, algo que Ele falou, alguma dessas características, aproveita e pede perdão, pede para que Deus dê uma direção para que essa área seja transformada na tua vida e que tu realmente se encontre santo diante de Deus. Não como Belsazar, que foi colocado na balança e foi encontrado em falta perante Deus, mas que a nossa vida seja uma vida que agrada a Deus, uma vida que exala perfume agradável ao nosso Senhor. Pede a Deus para que Ele nos conduza nesse momento, que nossa vida seja completamente diferente do que é a vida daqueles que são governados por Satanás nesse mundo. Pai, eu quero entregar a Ti o nosso coração, todos nós que estamos aqui, todos nós que nos deparamos com a Tua palavra, e todos nós que somos desafiados a viver o Teu reino diariamente, Senhor. Pai, nós precisamos que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando, nos conduzindo nesse mundo tão escuro de trevas, esse mundo que a todo momento tenta nos influenciar e nos convidar para um banquete de pecado, ó Deus, que nos instrui a profanar a nossa vida diante do Senhor. Pai, nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos do Teu amor, da Tua direção e do poder do Teu Santo Espírito em nós, para que nós realmente sejamos tocados e possamos viver uma vida que Te agrade, Senhor. Que Teu Santo Espírito, Pai, possa estar nos conduzindo, assim como Daniel foi conduzido. Que nós também possamos ter o Espírito Teu dentro de nós, nos alarmando diante de todas as ciladas que esse mundo nos apresenta, para que venhamos nos desviar do que é agradável a Ti. Porque nós sabemos, ó Deus, nós temos o conhecimento da Tua existência, do Teu amor, da Tua verdade, e não queremos pecar diante do Senhor por rebeldia. Pelo contrário, nós queremos escolher Te agradar. Porque sabemos que o Senhor é o Criador. O Senhor é o que existe de mais sublime em tudo, ó Deus. E só o Senhor deve ser glorificado. E a nossa vida, nosso desejo é que ela seja um instrumento para render glória e honra ao Senhor. Que a partir dessa noite nós sejamos mais ainda tocados por Ti. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o nosso destino essa noite quando nós fecharmos os nossos olhos. Mas nós queremos ser encontrados diante do Senhor com uma vida santa, uma vida equilibrada diante dos Teus valores, pesada na Tua balança, Senhor. Nos capacita, Pai. Nós precisamos de Ti, do Teu Santo Espírito, para ter uma vida que imite, Senhor, a vida de Cristo. Nós clamamos por isso e entregamos o nosso coração a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, pessoal.